Amigos da CBN, os dois times precisavam muito da vitória nesta noite aqui no Maracanã, Vasco da Gama e Grêmio, por razões diferentes. O Vasco lutando para deixar o Z4 e o Grêmio querendo a perseguição do Atlético e do Corinthians lá em cima na tabela. Mas os goleiros tiveram hoje um domingo muito feliz, tanto o Marcelo Groy quanto o Martins Silva do Vasco da Gama. O jogo, Álvaro Oliveira Filho, foi um jogo bom, né, Álvaro? Disputado, intenso, com opções de gol para os dois lados, mas terminou 0-0. Foi um ótimo jogo, né? Curioso a gente dizer, mas um jogo sem gols. Foi um jogo sem gols, mas um jogo intensamente disputado e cheio de alternativas, prendeu a torcida em suspense até o último segundo, né? Com os dois times atacando, criando oportunidades, os goleiros defendendo. Enfim, Vasco e Grêmio fizeram uma grande partida no Maracanã. O Vasco teve mais volume de jogo, teve mais finalizações que o seu adversário e, curiosamente, foi o goleiro Martins Silva aquele que mais trabalhou no jogo. No primeiro tempo, o Vasco teve as melhores chances, mas arriscou muitos chutes de fora da área, estava difícil chegar até a área para chutar, e o Vasco chutou muitas bolas de fora da área, a maioria delas em cima do goleiro Marcelo Groy, que não teve muito esforço para fazer defesas. A bola mais perigosa do Vasco foi numa cobrança de falta do Nenê, ao lado da área, uma falta quase sem ângulo, ele cobrou direto para o gol, o Michael desviou no meio do caminho, a bola tocou no travessão adversário, por pouco o Vasco não fez 1-0 ali. E o Grêmio só teve um chute, uma finalização durante todo o primeiro tempo. Uma bola do Bobô que o Martins Silva saiu aos seus pés e conseguiu abafar o chute. No segundo tempo, o Vasco voltou com o mesmo ímpeto, né, criando chances, tentando chegar, mas abusando dos chutes de fora da área e não dando muito trabalho. Na verdade, o Marcelo Groy só fez uma defesa difícil em todo o segundo tempo, numa bola em que o Jorge Henrique cruzou da esquerda, o Júlio dos Santos ajeitou de peito e o Nenê completou, e o Marcelo Groy teve muita dificuldade para fazer essa defesa em dois tempos. No restante do jogo, foram chutes de fora da área que ele apareceu sempre bem colocado e defendeu bem. Já o Martins Silva teve que se esforçar num chute do Michael, que ele salvou com o pé, depois em chutes de fora da área do Galhardo e do Pedro Rocha. Ainda houve uma bola em que o Pedro Rocha entrou sozinho. O Douglas levantou a bola na área, o Pedro Rocha e o Everton chegaram sozinhos, frente a frente com o goleiro do Vasco, e os dois se atrapalharam, acabaram desperdiçando uma grande chance para o time do Grêmio. No final, o empate acabou sendo um prêmio para a dedicação das duas equipes, mas um resultado melhor para o Grêmio do que para o Vasco, que continua afundado na lanterna do campeonato. É bem verdade que os resultados da rodada ajudaram, nenhuma das equipes que está ali na zona de rebaixamento venceu na rodada, só que para o Vasco isso não basta. O time precisa voltar a ganhar. Dos 6 jogos que tem pela frente ainda, o Vasco precisa de pelo menos 4 vitórias. Então, já passou da hora de o Vasco voltar a ganhar. Já são 9 rodadas sem perder e 4 sem ganhar. São 4 empates consecutivos e isso faz com que o time fique patinando ali na lanterna sem sair da posição. À espera de um milagre. À espera de um milagre. Continua acreditando nesse milagre. Vamos apostar, então. Vamos acompanhar essa reta final do Vascão da Gama no Campeonato Brasileiro. Faltam 6 rodadas ainda para acabar, hein? Você acredita? Até a próxima. Um abraço.